favor. Glória a Jesus. Fundamentados na bondade de Deus. Esse texto do Salmo 34, ele é o salmo que foi escrito por Davi. E Davi, nesse salmo, ele enaltece a bondade, a misericórdia, o cuidado de Deus. Mas interessante é que quando Davi escreve esse salmo, quando Davi ele compõe esta canção, quando ele compõe esta oração, ele não está em um tempo favorável para si, ele não está em um tempo de bonança, ele não está em um tempo de vitória, ele não está em um tempo de conquista. Davi, quando ele escreve este salmo que enaltece a bondade de Deus, ele está em um tempo de angústia, ele está em um tempo de luta, ele está em um tempo de tribulação, ele está em um tempo de dor, ele está em um tempo de perseguição. Agora, note você, que a perseguição que Davi está sofrendo, não é a perseguição de nação inimiga, não é a perseguição dos filisteus, não é a perseguição dos midianitas, não é a perseguição de nenhum povo inimigo de Israel. Davi está sofrendo perseguição de um homem a quem ele tinha muito respeito, de um homem a quem ele amava, um homem a quem ele tinha como parente, como parte de sua família, a saber, o seu sogro e rei Saul. Saul, ele possesso de inveja, ele possesso de orgulho, ele possesso de medo de perder o trono, ao ouvir Davi sendo ovacionado quando retorna da guerra, os israelitas gritando: Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares. A ira se acende no coração de Saul. Saul fica com medo de perder o trono. Saul, ele fica com medo da popularidade de Davi. Saul, ele fica com inveja da força e do poder e da unção e da graça que Deus havia derramado sobre Davi. E nós sabemos que Davi, além de ter recebido o Espírito Santo sobre ele, quando foi ungido por Samuel na casa de seu pai Jessé, ele não apenas recebeu o Espírito Santo após ser ungido, mas ele era um homem com um coração temente, ele era um homem com um coração que se agradava do Senhor. Tanto é que ele escreve o Salmo 137, agrada-te do Senhor. Ele escreve no Salmo 23, o Senhor, Ele é o meu pastor. Ele escreve no Salmo 92, eu me regozijarei na bondade do Senhor. Ele vai escrevendo no Salmo 100, ele escreve, celebrai com júbilo ao Senhor. E em diversos salmos, Davi enaltece a grandeza, a bondade, o poder, a misericórdia de Deus. E note você, que Davi faz tudo isso estando em perseguição. Davi faz tudo isso estando em fuga. Em 1 Samuel, capítulo número 21, do verso 10 a seguir, nos narra essa história. Davi foge de Saul, porque Saul promete matar Davi. Saul promete acabar com a vida de Davi, porque ele estava com medo de perder o seu trono. No entanto, Deus já tinha comunicado a Saul, por meio de Samuel, que o Espírito de Deus não estava mais sobre Saul, porquanto Saul havia se desviado dos caminhos do Senhor. Mas Davi, ele tinha o entendimento e o conhecimento de que ele jamais usurparia de algo que ainda não lhe fora dado. Deus ungiu Davi como novo o rei de Israel, mas Deus ainda não havia dado a Davi o trono de Israel. Havia sobre ele a unção, mas ainda não havia sobre ele o ofício real. Por isso ele estava esperando no tempo de Deus. E esperar no tempo de Deus é estar fundamentado em sua bondade, porque somente fundamentado sobre a bondade de Deus é que nós temos paciência de esperar o tempo de Deus para as nossas vidas. E aí Davi está em fuga, e ele chega na região de Gade.
onde tem o rei de Gate, que também é inimigo de Israel, que também desejava prender e matar Davi. E a história nos conta em 1 Samuel, capítulo de número 21, que Davi, por estar firmado, fundamentado na bondade de Deus, ele recebe de Deus sabedoria, ele recebe de Deus inteligência, e ele está com poucos homens, e ele imagina: como que eu vou lutar contra o exército de Gade? Como que eu vou vencer esse exército, se eu tenho poucos homens, eu não tenho armas, eu não tenho poder militar para vencer esta guerra? Como que eu vou me livrar desta guerra? Então, ele sabiamente se finge de louco, e ele entra dentro da cidade, babando, andando, todo troncho, e comunicam ao rei: olha, Davi está aí. Quem Davi? Aquele que o povo de Israel ovacionava. Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Aquele que derrubou o gigante Golias, aquele que é poderoso em guerra. Sim, ele, venha vê-lo. E quando o rei sai ao encontro, ele não encontra um guerreiro forte, ele não encontra um homem na postura, com a farda, de militar. Ele não encontra um homem com escudo, com armadura, com uma espada. Não, ele encontra um homem andando, todo torto, todo maltrapilho, todo sujo, babando, falando com a língua para fora. Mas aquilo ali foi sabedoria que Deus deu a Davi, para que ele provasse de sua bondade e fosse salvo daquele momento em que ele estava fugindo e ele estava se protegendo. E depois o rei olha para Davi e fala assim: esse daí é o Davi? Esse daí? Vocês estão falando, esse é um louco, deixa, olha, não serve para nada. E então ele foge e entra na caverna do Adulão, e lá na caverna do Adulão ele só encontra gente boa. É só gente boa que tem lá na caverna do Adulão. Quem que ele encontra? É endividado, é perseguido, é atribulado, é tudo gente boa. E ali chega mais um maluco, Evanira, é mais um doido que chega ali. Mas esse não é que ele é doido, é que ele recebe de Deus sabedoria para desfrutar de sua bondade. Aos olhos do mundo, irmãos, desfrutar da bondade de Deus muitas vezes é visto como loucura. O mundo está indo de mal a pior. O mundo, a economia já foi à bancarrota, as taxas de juros subindo, as taxas de inflação subindo, o poder econômico diminuindo. Mas aquele que está fundamentado na bondade de Deus, ele levanta a sua voz e declara em alto e bom som: bendirei ao Senhor em todo o tempo. Não é apenas no tempo de bonança, mas no tempo de perseguição. Eu vou louvar ao Senhor, não é apenas no tempo de vitória, mas quando a derrota está batendo na porta, eu vou louvar ao Senhor, porque o fundamento da bondade de Deus é o que nos sustenta. Aleluia. A bondade de Deus é um dos atributos mais consoladores para os cristãos. Em um mundo de incertezas, podemos nos fundamentar na certeza de que Deus é bom e cuida de seus filhos. Como afirma Matthew Henry no seu comentário, a bondade de Deus é a grande motivação para o nosso louvor e confiança. A bondade de Deus, ela é o fundamento que nos motiva a louvar e a confiar que dias melhores virão. Por isso, eu gostaria de trazer aqui 3 fundamentos da bondade de Deus, revelados no Salmo 34. Primeiro, que a bondade de Deus é um fundamento que nos motiva a louvá-lo em todo o tempo. Veja, do versículo 1 ao versículo 7, o salmista está chamando a atenção do povo: olha, nós estamos passando por luta, mas vamos louvar a Deus. Nós estamos passando pela prova, mas vamos louvar a Deus. É aquela música do saudoso irmão Lázaro, né? O irmão Flávio gostava de cantar. O irmão Flávio, né? Nós temos que marcar um dia para nós cantar junto, hein, Flávio? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Tem que passar pela prova. Por quê? Porque a gente sabe que mesmo na prova Deus é bom. Mesmo na luta Deus é bom.
Davi está desafiando aqueles que estão junto com ele na caverna do Adulão. Talvez chegou diante dele Samá, o seu irmão, chorando: ô Davi, o rei está querendo te matar, Davi. Pois é, Samá, está querendo me matar. Ô Davi, o que nós vamos fazer agora? Não vou ter que ficar aqui. Não, Samá, Deus é bom, fica tranquilo, Deus é conosco. Mas Davi, o rei Saul está com todo o exército te perseguindo. Calma, rapaz, bendirei ao Senhor, minha alma vai bendizer em todo o tempo, o seu louvor estará sempre em meus lábios. Samá, vamos adorar. Aí vem bem de encontro com o hino que os irmãos cantaram aqui, da Êxila, é da Êxila esse hino, né? Da Êxila. Paulo e Silas estão presos por fazer o bem, preso por libertar uma menina que era possessa de um espírito de adivinhação. E aí os donos, aqueles que buscavam lucro, que obtinham lucro com aquela menina, ficaram irados com Paulo e Silas e mandaram prendê-lo. Aí lá na prisão, mão para cima, na cadeia, os pés no tronco, depois de terem levado uma quarentena menos 39 chibatadas eles levaram. Um olhou para o outro. Silas talvez olhou para Paulo assim: Paulo, o que nós vamos fazer agora? Paulo, minhas costas estão ardendo, Paulo, está tudo doendo aqui, Paulo, eu estou todo, como diz o gaúcho da campanha, estou todo esgualepado, estou só o pó da gaita. E agora, Paulo, o que nós vamos fazer? Aí Paulo se reveste da bondade de Deus e diz para ele: Silas, vamos louvar, porque a bondade de Deus é o motivo maior que existe em nossas vidas. Mesmo em meio às tribulações, nós podemos louvar e adorar ao Senhor, porque a bondade de Deus se manifesta em nossas vidas, em tempos bons, mas em tempos ruins também. Em tempos de dificuldade, a bondade de Deus se manifesta em nossas vidas. E eles começaram a cantar. O que aconteceu? Um terremoto abriu as cadeias e eles foram libertos, porque bondade de Deus é fundamento para o genuíno louvor. Eu não louvo a Deus por aquilo que Ele faz, eu louvo a Deus por aquilo que Ele é bom. Davi começa o salmo declarando a sua decisão de louvar a Deus continuamente, e convida os humildes a se alegrarem em Deus. No versículo 2, chama todos a magnificarem o nome do Deus justo. No versículo 3, em seguida, ele testemunha sua experiência pessoal de buscar a Deus e ser atendido por causa da bondade de Deus. Versículo de número 4, livrando-se dos seus temores, ele reforça que para que olhemos para Deus, e os olhos que olham para Deus são iluminados e não são envergonhados. Versículo de número 5. Então veja, em toda essa primeira perícope do Salmo, em todo esse primeiro conjunto de versículos até o versículo 7, ele está falando da bondade de Deus. E no versículo 7 ele conclui essa primeira parte dizendo: o Senhor, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Bondade de Deus cuidando de nós nos detalhes. O Senhor, Ele cuida de nós e Ele coloca os seus anjos ao nosso redor. Veja o que diz o comentarista. No comentário desse salmo, ele vai dizer o seguinte: John MacArthur, ele vai dizer: o louvor contínuo a Deus não depende das circunstâncias. Davi, ao olhar para o caráter imutável de Deus, entendeu que Deus merece e deve ser louvado por quem Ele é, e não apenas por aquilo que Ele faz. Davi não louvava a Deus porque tudo estava bem, mas porque sabia que Deus era bom, mesmo em meio às dificuldades. Muitas vezes, nosso louvor oscila conforme as circunstâncias, e isso é normal. Tem dia que você está cantando louvor de celebração, tem dia que é festa, alegria, né? E tem dia
né, que é aquele outro, como é que é aquele, sou humano, não consigo ser perfeito, né? Tem dia que é para cima, tem dia que não é tão para cima, mas o importante é que nós louvemos a Deus em todo o tempo, independente das circunstâncias. Quando estamos fundamentados na bondade de Deus, nós podemos louvá-lo em qualquer situação, confiando que Ele nos ouve e nos livra. Você já experimentou falar com Deus na sua angústia? Ou você foi procurar ajuda em outro lugar? Davi nos ensina, passando por perseguição, por luta, que vale a pena confiar em Deus e em sua bondade, porque Ele nos cuida. Devemos seguir o exemplo de Davi e cultivar um coração cheio de gratidão, independente das adversidades. Sabe, irmão, hoje Deus me deu a graça e eu tenho o privilégio de poder dar às minhas filhas aquilo que elas desejam. Nem tudo, claro que nem tudo, mas à medida do possível a gente pode. E eu louvo a Deus por isso. Mas já teve momento na minha vida e na vida da Vanessa que nós abríamos o armário e nós não tínhamos nada diferente para comer. Nunca nos faltou nada, mas nós não tínhamos muitas vezes o dinheiro para dar uma volta, tomar um refrigerante na esquina. Não tinha dinheiro para tomar uma tubaína. Não tinha dinheiro para tomar um fruque. Mas a gente sempre, e no meu coração sempre, o fundamento: Deus é bom. E se nós estamos passando por isso, nós vamos passar amparados e fundamentados em sua bondade. Um dia, irmãos, nós estávamos em Guarapuava, ganhávamos pouquinho, e tinha um lugar lá que tinha aqui não é muito comum, né, espetinho, tem o alligator ali, tem alguns espetinhos por aí, mas não é muito comum. Lá no Paraná é bem comum espetinho, em outros lugares do país é bem comum. E tinha um espetinho lá em Guarapuava que era uma delícia, mas a gente não tinha dinheiro para ir. E um dia eu estava em casa lá, estava lá no gabinete, no escritório pastoral, orando, falando com Deus, quando de repente um irmão toca a campainha. Meu querido irmão presbítero Daniel, hoje presbítero Daniel. E ele chegou e falou assim: pastor, nem precisa abrir o portão, eu estava em casa orando, e papai do céu mandou eu aqui trazer isso aqui para você. E tirou um valor e me deu na mão e falou assim: isso aqui é para você sair e passear com a pastora Vanessa. Deus mandou eu trazer, não é para o senhor pagar conta, não é para o senhor fazer nada diferente, é para o senhor sair e passear com a Vanessa. E naquela noite nós podemos ir naquele lugar, sentar e celebrar a bondade de Deus, que cuida de nós em todo o tempo. Por isso nós louvamos e adoramos a Deus, porque Ele é bom em todo o tempo. E eu tenho certeza que a sua bondade nunca nos abandonará. Porque em segundo, a bondade de Deus sempre garante provisão e cuidado. A bondade de Deus sempre vai garantir provisão e cuidado. Veja aqui do versículo 8 ao versículo 14, ele desafia os seus ouvintes a provarem dessa bondade. Bondade que traz provisão. Davi está entrando numa terra desconhecida, e ali tem um rei que é inimigo de seu povo. E agora, o que ele vai fazer? Deus proveu a Davi sabedoria para se livrar da prisão e da morte. Deus deu a Davi o que ele precisava para se livrar daquele tempo de angústia e de luta. Por isso que ele, no versículo 8, nos chama, nos desafia: provai e vede que o Senhor é bom. Veja, a bondade de Deus não é só para a gente ter um conhecimento teórico dela. A bondade de Deus é para ser provada. Nós podemos provar a bondade de Deus. Irmão, presta atenção na sua vida, em coisas talvez que são pequenas, talvez você não está observando, mas olha para a sua casa, olha para o seu trabalho,
olha para a sua família, olha para a sua esposa, para o seu esposo, olha para os seus filhos, e veja, e prove a bondade de Deus sobre a sua casa. Olhe a bondade de Deus sobre a sua saúde, prove essa bondade. É o desafio para nós, e é o convite de Davi: provai e vede que o Senhor é bom. E ele continua: bem-aventurado o homem que nele confia. Olha, eu estou aqui, passando por essa cidade, tendo que me fingir de louco, para ir me esconder numa caverna, mas Deus é bom. Eu estou provando a bondade de Deus, eu confio que nada vai me faltar. E sabe, uma das coisas mais magníficas que aconteceu com Davi, eu acho aquilo lindo, lindo, lindo mesmo, o cuidado de Deus com Davi, e a bondade de Deus para Davi. Davi passa pela cidade, entra na caverna do Adulão e se assenta lá com os seus companheiros, que depois se tornam valentes guerreiros de Davi. E ele sentado na caverna do Adulão, e ele exclama assim, sabe quando você está com muita vontade de alguma coisa, né? Que vontade, né? De comer aquele doce maravilhoso lá da Berola, né? Olha eu fazendo propaganda para Berola, né? Ai, que vontade de comer aquela torta lá do Torta e Companhia. Depois se passar no YouTube lá, eles dão um cachê para nós, né? Ai, que vontade de comer aquele churrasco abençoado, sem miséria, né? Ai, que vontade. E Davi, ele exclamou: quem me dera está diante do poço que está em Belém, daquele poço de águas fresquinhas que está lá em Belém. Aí 3 valentes de Davi ouviram, Samai, Eliabe, eu não lembro o nome do outro. Os 3 valentes de Davi ouviram. Você viu o que Davi quer? Davi quer tomar a água do poço lá de Belém. E eles, de noite, de madrugada, arriscaram a própria vida, entraram lá no acampamento onde estava Saul, e foram até o poço, e encheram uma botija de água, e levaram para Davi. O cuidar de Deus na nossa vida são cuidados detalhados. Deus observa os detalhes para cuidar da nossa vida. Deus não vai dar para você resto, Deus não vai dar para você aquilo que é de segunda categoria, aquilo que não é o melhor. Deus vai dar o melhor. Talvez o melhor de Deus não é aquilo que nós entendemos como o melhor, mas o melhor de Deus sempre é melhor. E Davi recebe aquela água, e ele olha para os valentes e fala assim: vocês fizeram isso por mim? Ai de mim tomar essa água daqueles que arriscaram a vida por causa de uma vontade que eu tive. E ele pega aquela água e derrama ela como libação, ele derrama a água como oferta ao Senhor, para celebrar a bondade de Deus. Irmãos, aqui eu abro um parênteses para dizer para você: Deus tem nos dado tanto, e muitas vezes nós não conseguimos demonstrar gratidão a Deus pela provisão que Ele nos dá. Nós não conseguimos compartilhar com os necessitados 1 quilo de alimento, uma cesta básica. Nós não conseguimos ofertar para manter a obra um pouquinho, diante de tudo que Deus tem nos dado. Irmãos, a bondade de Deus, ela garante provisão e cuidado para nós. Esse texto significa que a bondade de Deus não é apenas uma teoria, mas é uma realidade, como eu falei, que nós podemos experimentar. Ele continua ensinando que aqueles que temem ao Senhor não terão falta de nada, versículo 9 e 10. Charles Spurgeon, ele diz no seu comentário deste salmo o seguinte: a bondade de Deus não é apenas para ser crida, mas é para ser provada. Quanto mais experimentamos o seu cuidado, mais aprendemos a depender dele. Nós temos que experimentar essa bondade. Versículo 11 a 14, Davi exorta os ouvintes a viverem uma vida reta, evitando o mal, buscando a paz. Ele destaca que a bondade de Deus não é uma desculpa para a negligência moral, mas um chamado à santidade. Não é porque Deus é bom com a gente que a gente vai fazer as coisas de qualquer jeito. Não, nós vamos fazer da melhor forma possível. Deus,
Ele supre todas as nossas necessidades, mas isso não significa que Ele nos dá tudo o que nós queremos, porque às vezes o que nós queremos não é a sua vontade. Assim como um pai amoroso cuida dos seus filhos, Ele nos dá tudo aquilo que necessitamos, que precisamos para o nosso crescimento físico, espiritual, moral e emocional. Devemos confiar em sua providência e buscar viver a bondade de Deus, experimentar a bondade de Deus, porque a bondade de Deus, ela é provisão e cuidado para nós. Terceiro fundamento é que a bondade de Deus é um refúgio para aqueles que estão em sofrimento. E eu digo que a bondade de Deus é um refúgio para todos nós. Mas muitas vezes nós estamos passando por sofrimento. Não vai buscar solução no mundo, não vai buscar solução nas coisas desse mundo. Busca o seu refúgio em Deus. Do versículo 15 ao versículo 18, Davi descreve a sua proximidade com Deus e a proximidade de Deus com os seus justos. Ele ouve o clamor dos aflitos, Ele vai contra os malfeitores, Ele é o socorro para aqueles que são quebrantados de coração. Se você for um pouco à frente, no Salmo 51, um salmo que Davi escreve já sendo rei, já tendo o poder em suas mãos, depois de ter cometido um pecado, ele faz uma oração, pedindo para que o Senhor não lance ele para fora da presença, para que o Senhor não retire dele o Espírito Santo, mas ele pede ao Senhor: Senhor, renova em mim um espírito reto, e cria em mim, Senhor Deus, um espírito inabalável, porque um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Nós precisamos aprender a nos quebrantar diante de Deus. Sabe, uma das coisas que nós perdemos é o tempo de contrição, de penitência. E a penitência que eu falo, que fez parte da igreja reformada, fez parte da igreja primitiva, não é você pegar um chicotinho e ficar se batendo, não, mas é você sentar diante de Deus, e ao contemplar a sua grandeza, a sua bondade, olhar para a sua pequenez, louvar e agradecer a Deus, porque mesmo sendo um pobre pecador, somos amados e cuidados e salvos por sua bondade. O apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Romanos, o verso 8, ele diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos convida a nós nos refugiarmos no cuidado de Deus. O versículo 19 é um dos mais conhecidos desse salmo, que diz assim: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor as livra de todas. O Senhor não os livra de algumas, mas livra de todas. Mas isso não significa que o Senhor vai nos tirar do sofrimento. Não, a gente vai passar pelo sofrimento, mas Deus vai nos livrar de toda a opressão, e vai nos dar conforto, consolo, e nós vamos entender que nós não estamos sozinhos. O que ele diz no Salmo? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, o Senhor está comigo. Deus está conosco em todo o tempo. A bondade de Deus não vai nos isentar do sofrimento, mas ela nos assegura que Ele estará conosco, nos livrando no tempo certo. Os versículos 20 e 22, Davi reforça a proteção de Deus e a sua justiça em julgar o malfeitor. Em momentos de sofrimento, podemos nos apoiar na bondade de Deus. Ele nunca nos abandona, Ele sempre estará conosco, mesmo nos piores momentos e nas piores tempestades. Deus, Ele vai ao nosso encontro. Você se lembra do texto de Marcos capítulo 5? Jesus manda os discípulos passarem para o outro lado do mar, e Ele despede as multidões e vai para o monte orar. E lá do monte ele vê os seus filhos, os seus discípulos em grande aflição, porque se levantou uma tempestade. Eles estavam sendo assolados pelas ondas, eles estavam sendo ali quase indo a pique, o navio, o barco quase afundando. E então ele vai ao encontro de seus discípulos que estão em sofrimento, andando sobre as águas.
E o que ele fala para os seus discípulos? Não temais. Irmão, quando você estiver passando por luta, por aflição, ouça a voz de Deus, a voz de Jesus falando para você: não temais, eu estou com você, porque Ele nos garante em Mateus 28:20, porque eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele nos garante em João capítulo de número 14, versículo de número 14: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, enviarei o outro Consolador, o Espírito da verdade, que estará convosco. Ele está conosco em todo tempo, em todo momento. Ele é o nosso refúgio, o socorro bem presente na hora da angústia. O Salmo 34 é um ensinamento fundamental para a vida de todo crente. Deus é bom, e nós precisamos nos firmar, nos fundamentar em sua bondade. Ele é bom em todo o tempo, por isso é digno de ser louvado, não importam as circunstâncias. O louvor do Michael W. Smith, né? Que foi traduzido em português, feita a versão pelo Apacentar: te louvarei, não importam as circunstâncias. Te louvarei, não importam as circunstâncias. A bondade de Deus é garantia de provisão, de cuidado e de suprimento de nossas necessidades. Deus está cuidando de você, meu irmão. Deus não vai deixar faltar o pão na sua mesa. Deus não vai deixar faltar nada na sua casa. Pode estar passando por tempos difíceis, mas celebre a bondade de Deus. Eu já contei aqui, nós estávamos em Centenário do Sul, um dia orando, nós ganhávamos pouquinho dinheiro, tínhamos recebido uma parte da prebenda da tesoureira, pagamos as continhas ali e olhamos para o armário estava assim igual fantasma, fazendo assim, bum, o negócio estava difícil, e eu lá de joelho dobrado orando no escritório em casa, quando de repente toca uma buzina, pam, pam. Vem o presbítero Reginaldo: pastor, olha aqui, trouxe para vocês uma cesta básica, irmão, que deu para 2 meses. O irmão Reginaldo foi embora. Passado o momento, passa o sogro dele, o irmão Chico, que tinha um sítio, uma fazenda, cuidava de soja, tal, criava uns bichos também. Buzinou com o trator, estava indo para... Ô irmão Chico, está indo para a fazenda? Tô, pastor, mas passa aqui. Matei umas galinhas aqui, trouxe umas galinhas para você. 2 galinhas caipira, irmão, coisa linda. E aí ele olha para mim e fala assim: pastor, torrei café ontem, passa a tarde lá em casa, vai moer café. E eu ia lá na casa dele e eu moía o meu próprio café, irmãos. Deus é bom. Ele não deixa o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele provê o alimento e o sustento na hora certa. Não se desligue da bondade de Deus, porque Ele é o Deus provedor. Ele não é só a provisão. E por fim, a bondade de Deus é garantia de que nós sempre seremos cuidados e estaremos sempre debaixo do seu refúgio nos momentos mais difíceis da nossa vida. A Bíblia nos fala no Salmo 91, Salmo também de Davi, que o Senhor nos protege debaixo de suas asas, nos livra da peste perniciosa, da mortandade que assola ao meio-dia. Pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Versículo 12 do Salmo 91 diz: porque darei ordem aos meus anjos ao vosso respeito, para que não tropece em pedra alguma. O Senhor está cuidando de nós, e a sua bondade deve ser celebrada. Assim, somos chamados a confiar nos fundamentos da bondade, nos fundamentar na bondade de Deus. Como Davi declarou: podemos também provar e ver, o Senhor é bom. Você pode experimentar a bondade de Deus agora, hoje,
E se você não tem experimentado, eu te faço um convite: confie nele, olhe para ele, porque ele é bom e ele é refúgio para aqueles que nele confiam. Busque a presença do Senhor, independente da situação que você está enfrentando. Abra e levante a sua voz e comece a louvar a Deus, porque ao louvar a Deus, você vai ver as correntes caírem, você vai ver as cadeias se abrirem, você vai presenciar um terremoto, mas esse terremoto não é para o mal, esse terremoto é demonstração da bondade e do amor de Deus pelos seus filhos. Que possamos viver fundamentados nesta verdade e proclamar em todo o tempo: provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor é bom, em todo o tempo, o Senhor é bom. Por isso que eu amo esse Deus. Eu posso não entender o que eu estou enfrentando hoje, eu posso não entender a situação que eu estou vivendo hoje, mas eu sei que mesmo nessa situação Deus continua sendo bom. Eu posso não entender a dor de uma perda, eu posso não entender porque Deus levou o ente querido, eu posso não entender porque Deus fechou a porta de emprego, eu posso não entender, não compreender porque coisas ruins estão acontecendo, mas uma certeza eu tenho: Deus é bom em todo tempo, e isso também vai passar. Essa luta vai passar. Olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele é bom em todo o tempo. E concluo com as palavras de Jesus. Imagine que Jesus está olhando para você. Feche seus olhos agora, por favor, por gentileza, feche seus olhos. Imagine que você está na frente de Jesus, e os olhos meigos e amorosos de Jesus olhando para você, dizendo assim: filho, filha, eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor, e eu dei a minha vida por você, para que você possa experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, para que você possa estar fundamentado, alicerçado nessa bondade de Deus, que merece todo louvor. Estar seguro na provisão de Deus, que não vai te deixar faltar nada. Estar refugiado em Deus, que cuida de você nos tempos mais tenebrosos e mais difíceis. Deus é bom em todo o tempo. Você pode se colocar em pé, por gentileza. Vamos cantar essa canção, Jefferson. Te louvarei. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, aleluia. Não importam as circunstâncias,
ti, Jesus. Vamos declarar mais uma vez: perto quero estar. Perto quero estar. Talvez tenha alguém aqui que esteja se sentindo longe do Senhor, Junto aos teus pés. mas nessa noite o Senhor te convida a voltar para junto dele, se refugiar nele, em sua bondade. Pois prazer maior. Talvez tenha alguém aqui nesta noite que ainda não provou a bondade de Deus, e o Senhor está te convidando a vir provar dessa bondade, porque Ele não quer você como um servo apenas. Ele quer fazer de você um amigo, como Ele fez de Davi o seu amigo. Nós podemos ser amigos de Deus. Por isso, se você precisa nesta noite provar a bondade de Deus, não se constranja, venha e se prostre diante do Senhor. Aleluia! Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, Não importam as circunstâncias, te adorarei, adorarei. somente a ti, somente a ti, Somente a ti, Jesus. Te louvarei. adore ao Senhor, louve e descanse em sua bondade. Provai e vede que o Senhor é bom. Ele cuida de você, Ele cuida de nós. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Porque tu és bom em todo tempo, eu te adorarei. Somente a ti, Jesus. Porque tua bondade é de geração em geração. Somente a ti, Jesus. Porque tua bondade é minha provisão. Somente a ti, Jesus. Porque em tua bondade eu encontro descanso e refúgio. Somente a ti, Jesus. Por isso eu te louvo, eu te adoro, eu te Somente engrandeço. a ti, Jesus. Porque tu és bom em todo tempo. Somente a ti, Jesus. Provai e vede que o Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. O Senhor é bom em todo tempo. Provai e vede que o Senhor é bom. Você pode dar um aplauso a esse Deus que é bom. Aleluia! Adoramos o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Vamos para os nossos lares, provando a bondade de Deus, se refugiando na bondade de Deus e confiando na provisão que a bondade de Deus nos traz. Amém? Levante suas mãos assim. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado nessa terra, desde agora e pelos séculos dos séculos. Todos digam amém. Me espere chegar ali à porta.